Vamos ler do 10 ao 20. Filipenses 4, do 10 ao 20. Filipenses 4, do 10 ao 20. Diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que eu recebi de vocês o Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Sou uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Quando a gente pensa nesse texto, o que chama a atenção é o versículo 3, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é um dos versículos mais usados fora do contexto. As pessoas, quando citam esse versículo, aí pensam que eu vou conseguir fazer as coisas, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho do rei. É que eu falo que é a síndrome do filho do rei. Esse evangelho barato, que não é bíblico, da prosperidade que prega por aí, que a gente vai conquistar tudo, que vai ter tudo, né? E isso não é Bíblia, isso não é o evangelho puro. Mas o que eu entendo aqui desse texto, né, e para a gente entender, precisamos também entender o contexto. Paulo está escrevendo essa carta preso, ele está preso, mas em momento nenhum ele se deixa vitimizar, não fica lá com o espírito de autocomiseração, coitadinho de mim, quanto mais eu faço para Deus, mais as coisas acontecem erroneamente, eu devia estar aí prosperando, estou aqui preso. Não, ele, mesmo preso, escreve essa carta, que é a carta chamada Carta de Alegria, alegrando os crentes de Filipos, que talvez estavam entristecidos pela situação de Paulo, mas Paulo manda essa dose de alegria. Quando a gente lê a carta, em todos os capítulos, a gente vai ver uma pincelada, uma porção de ânimo, alegrai-vos, né? Outra vez vos digo, alegrai-vos, seja alegria. E aqui não é diferente. E como eu disse, as pessoas pensam, eu posso todas as coisas, mas quando a gente vai olhar o contexto, não é bem isso que o apóstolo Paulo queria dizer. Mas eu gostaria de frisar duas coisas importantes aqui, até mais de duas, né? E pensar nesse texto como o segredo do contentamento em Cristo. Olha o título, o segredo do contentamento em Cristo. Veja que o título fala sobre segredo. Segredo é uma coisa que está meio oculta, escondida, né? Que todos nós gostamos de saber segredo. Até a Fabiana me falou, né, ministro? Quem vai ser? Conta para mim o segredo, não foi, Fabiana? A gente quer desvendar o segredo. E Paulo está trazendo aqui esse segredo. Duas coisas importantes que ele fala aqui no versículo, a gente pensa no versículo 13, mas eu destaco o versículo 11 e 12. No 11 ele fala, pois aprendi. E aí no versículo 12 também, pois aprendi. Paulo
vai mostrar que esse contentamento em Cristo é um aprendizado, é algo que a gente aprende, é um segredo que a gente aprende, que está à disposição para a gente aprender. E esse fato dele dizer, olha, eu posso todas as coisas, não é que tudo vai dar certo. Ele está dizendo antes, veja o 12, sei o que é passar necessidade, é isso? E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, isso. Tendo muito ou passando necessidade. Aí sim ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar necessidade, eu posso ter privações, eu posso estar bem alimentado, eu posso ter suficiência. Tudo isso eu consigo é no Deus que me fortalece. Esse é o segredo. Aleluia. O segredo é que a suficiência, a fortaleza vem de Deus. E Paulo está dizendo, olha, aprendi o segredo. Então a primeira coisa que ele diz aqui no versículo 11 é que existe essa escola onde a gente aprende. Eu coloco como título a escola da suficiência. Vê que ele fala, aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é um segredo. Às vezes nós não estamos contentes, querendo obter alguma coisa que a gente não tem, e a gente fica ansioso, fica apreensivo, luta por aquilo, mas porque a gente não está contente com o que tem. Veja que coisa, né? Às vezes a gente quer trabalhar mais, quer conquistar, quer ter, mas não dá valor àquilo que a gente tem. A gente às vezes não é grato para aquilo que Deus nos deu. A gente fica pedindo, Senhor, me dá uma casa nova. Está errado pedir, peça. Mas já agradeceu pela casa que a gente tem? A gente esquece disso. E a gente precisa aprender isso, a ser grato, a reconhecer que a suficiência vem de Deus. O que Deus está suprindo. Eu não tenho casa própria, mas obrigado Deus. Ainda não tenho casa própria, mas obrigado que eu consegui um aluguel, estou conseguindo pagar um aluguel. E Paulo está dizendo, olha, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja que Paulo não nasceu contente. Ele fala que ele aprendeu. Aprendizado é algo que a gente vai conquistando dia a dia. Assim como a criança não nasce falando, não nasce se expressando, ela vai aprendendo. Ela já não nasce comendo, vai aprendendo a comer, se alimentar, vai aprendendo depois a escrever, a falar. É um aprendizado. Então, isso a gente entende que o contentamento é fruto da nossa maturidade espiritual. Quanto mais a gente é maduro espiritual, lendo a palavra, orando, congregando, desfrutando daquilo que Deus tem, nós vamos aprender a estar contente. Essa carta da alegria, Paulo está dizendo, olha, é um segredo. Eu estou aqui preso, mas aprendi a ficar contente com o que eu tenho. É esse aprendizado. A aplicação desse versículo 11 é que o crente satisfeito não é movido pelo que tem, mas por quem ele tem em Cristo. Ele tem aquilo porque foi Deus que concedeu. Ele tem aquilo em Cristo. E a gente às vezes esquece, né? Eu falo que o crente, ele esquece das coisas. Paulo vai falar aqui nessa carta que a nossa pátria está lá no céu. E todos nós queremos ir para o céu, não é isso? Mas a gente às vezes quer fincar a nossa estaca aqui na terra. Esquece que isso aqui é passageiro. Isso não quer dizer que a gente vai relaxar, vai abrir mão de tudo, não. Mas às vezes a gente luta para ter as coisas aqui, né? Se desgasta e fica perdendo o que é mais importante, o compromisso com Deus, o compromisso com a palavra de Deus, a comunhão com Deus. Às vezes a gente quer trabalhar mais do que necessário, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Lembra do que Jesus falou em Mateus 6,19, né? Hoje junteis para vós tesouro na terra. Depois ele fala, junteis para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói e consome, e nem o ladrão mina e rouba. Aí ele sintetiza no versículo 34. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vão serão acrescentadas.
Então veja que Paulo não tinha nem morada própria, que ele ficava, itinerante, pregando, e agora a morada própria que ele recebeu não era dele, era uma prisão que ele não merecia, mas estava lá. Ele fala, eu aprendi a ficar contente, a ser feliz. E às vezes nós não aprendemos a ser feliz com o que temos. Esquecemos disso. Quando a gente está feliz com o que tem, é maravilha, né? A gente trabalha sossegado, a gente relaxa. Agora, quando a gente não está feliz com o que tem, a gente quer mais, quer mais, quer mais. E fica nessa frenesi de conquistar as coisas. Aí fica no estresse espiritual, estresse físico, estresse emocional, se desgasta. E daqui a pouco está aborrecido com tudo. Mas Paulo fala aqui da escola da suficiência. Ele aprendeu. No versículo 12, Paulo fala sobre a experiência das circunstâncias. Veja que as circunstâncias forjaram esse aprendizado. E mais uma vez ele vai dizer que ele aprendeu. E olha, aprendi o segredo. É um segredo que pode ser aprendido. Que segredo é esse? A gente fala, Paulo vai trazer uma coisa nova que ninguém sabe. E às vezes a gente sabe, mas esquece. O segredo aqui, é ficar contente em toda e qualquer circunstância. Não é só contente quando tudo está bom, isso é fácil, né? Mas exatamente quando as coisas fogem do nosso controle, quando a gente já não tem as rédeas nas mãos, que a gente tem que aprender a se contentar. Isso que eu quero dizer, ficar contente com a circunstância, não é se acomodar. Tá bom, né? Não preciso de um emprego novo, pelo menos esse saláriozinho aqui me arrega, salário tá bom. Estuda, faz curso, mas valorize o que você tem por enquanto. Foi isso que Deus me deu, vou ser grato, vou valorizar, vou fazer o melhor. Quando a gente aprende a fazer o melhor, às vezes a gente não progride numa empresa, porque você vai lá, arruma um carro que você não quer, mas é o que tinha, e você não dá o seu melhor. Esse emprego aqui, essa empresa, esse dono aqui só pensa nele, e você não faz o melhor. O dono olha para você e fala assim, camarada, como é que eu vou promover ele, se ele não dá o melhor? Então às vezes a gente não progride por causa disso, não valoriza o que tem, não faz o melhor. Nós temos que aprender a fazer o nosso melhor. Lembra de José? Escravo lá. Era o queridinho do papai, daqui a pouco a vida transforma. Ele está escravo, ele podia falar, eu sou escravo mesmo, vou fazer corpo mole. Fez o melhor. Quando o Senhor olhou, isso é um escravo? Esse menino tem que ser promovido, vai ser mordomo. E veja a que ponto José chegou, né? Vai de escravo, foi para mordomo, parece que as coisas pioram, ele vai para a prisão, mas está lá, valorizando. Daqui a pouco ele é primeiro-ministro, a segunda pessoa em todo o Egito. Veja que coisa fantástica, né? Então a gente às vezes não valoriza, o Paulo está dizendo, as experiências, sem estar abatido, e sem também ter abundância. Paulo conheceu a escassez e a fartura, mas em ambas as situações confiou em Deus. Sabia que Deus era fiel para fazer com que ele enfrentasse a escassez. Eu estou suportando isso porque eu posso nele que me fortalece. É ele que me fortalece para passar momentos de privações. Agora eu estou com suficiência. Opa, não foi eu que conquistei, foi ele que me deu. E eu sou grato. Eu posso ter agora, é porque ele que me fortalece. Esse é o segredo, gente, a suficiência de Deus em Cristo. Então, o verdadeiro contentamento não depende das mudanças externas, mas da constância interna em Cristo. Quando eu estou bem com Deus, eu estou bem nas situações difíceis. Agora, se eu não estou bem com Deus, a gente pode ter o melhor carro, né? Quantas pessoas aí que se suicidaram, ou que estão aí à beira do colapso, e que têm uma posse, tem uma finança boa, mas não tem paz no coração, não tem Deus no coração, e vive essa vida aí de escassez. Então,
Paulo fala sobre a escola da suficiência, ele aprendeu, e agora fala que as experiências também fizeram ele aprender. É através das experiências que traz o aprendizado. Nós estamos falando da escola bíblica dominical sobre o caráter, né? A gente aprende também nas circunstâncias adversas, e às vezes até mais quando tudo está bom. Quando as coisas estão difíceis, a gente sabe aproveitar as coisas, né? Então, quando você está sobrando, você não está nem aí, né? Mas quando falta, você vai, opa, esse arroz sobrou, vou jogar fora, vou fazer um bolinho de arroz, né? Vou fazer isso aqui. E a gente acaba usando, né, a nossa criatividade com poucos recursos. Esse é o segredo, aprender a viver e depender de Deus. E aí, a fonte de tudo isso, aí realmente está no versículo 3, é o Senhor. Ele fala, eu posso tudo, né? Ter tudo. Eu posso padecer e posso estar numa boa. Eu posso é porque Ele que me fortalece. Paulo está dizendo, não é força minha, não é minha capacidade, é Ele que me dá capacidade, é Ele que me dá força, é Ele que me dá suporte. A força para suportar e vencer vem de Cristo, e não da nossa autossuficiência. Então essa declaração, gente, não é sobre fazer tudo, mas sobre suportar tudo com fé. Saber, olha, eu sou servo de Deus, e se eu estou passando por isso, se não é falha minha, ou foi escolhas errôneas que eu fiz, e mesmo que foi falhas minhas errôneas, eu sei que o Senhor vai me dar força para suportar, para vencer e para aprender. Eu sempre digo, nós temos que olhar para a situação e falar, o que eu vou tirar de aprendizado? As pessoas que mais hoje valorizam as coisas eram aquelas que tiveram privações na infância ou em determinada fase da sua vida e hoje aprende. Né? Eu fico às vezes assim em casa quando eu vejo, vai jogar essa comida fora. Eu falo, meu Deus, meu pai dizia antigamente, não pode destruir comida. Quando a gente deixava a comida no prato, ele dizia assim, você está destruindo, isso aqui é o suor do meu trabalho, você está acabando com o meu suor. Tem que valorizar. E a gente aprendia a valorizar as coisas, né? Não reclamava, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nem sempre tinha carne, né? Mas estava lá a avózinha que pegava farinha com feijão e fazia aquele bolinho na mão, que era uma maravilha, era um manjar dos deuses. E a gente era feliz, vai fazer isso com as crianças. Isso eu não como, isso eu não como, né? Paulo está dizendo, olha, é o Senhor que dá força para suportar tudo e para vencer tudo. Então a dependência total em Cristo gera contentamento completo. Se a gente não está contente, é porque não estamos bem com Deus. Se estamos bem com Deus, sabe? Fique tranquilo, as coisas vão dar certo, né? Então em tempos de crise, confie na provisão de Deus. Substitua a reclamação por gratidão. Eu fico reclamando pelo que não tem, eu vou agradecer pelo que eu tenho. E eu vou galgando, né? Valorizando. Busque força em Cristo e não nas circunstâncias. Porque as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Nós estamos num mundo aí instável, né? Nem sempre as coisas acontecem como a gente espera. Mas quando a gente está bem com Deus, né? Se o trovão ou o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou a Ele. Isso. É nesse momento de dificuldade que a gente viu o poder de Deus. Deus está lá. Imagine se Israel saísse do Egito, gente, e pegasse uma estrada maravilhosa assim, né? Cheia de água e comida, e fosse para a terra. Eles não iam valorizar. Não iam ver o poder de Deus. Eles viam aquela dificuldade. E agora tem o mar. Deus vai abrir o mar para eles passarem. Oh, queremos água. Toca na roda. Queremos carne. Em carne, queremos comida de maná. São os desertos da vida que a gente vê a provisão de Deus. Amém? E isso é bênção para quem confia em Deus. Então, poder ter todas as coisas não é isso. É, posso todas as coisas. Posso enfrentar a dificuldade, posso ter a abundância. Posso passar a privação ou posso ter a suficiência. Por tudo isso posso
é porque o Senhor nos dá força. A força de Deus vem, não é para nos tornar vencedor, né? É para nos dar suporte para vencer as privações, para vencer toda qualquer situação. E veja que Paulo fala, ele podia não dizer, olha, eu aprendi o segredo de viver na circunstância adversa, mas também ele fala, tem, sabe por quê, gente? Tem pessoas que quando tem, esquecem de Deus. Acha que conquistou e esquece de Deus. Paulo está dizendo, quando eu tenho também eu preciso de Deus. E eu preciso cada vez mais buscar, né? E é esse segredo que eu queria passar para vocês, o segredo de Paulo. É um segredo que se aprende. E esse aprendizado é através da maturidade, da vivência, né? A criança não entra na escola do ano e já sai com um diploma superior de PhD, de doutorado. É um processo. Na vida cristã é a mesma coisa, gente. A gente vai aprendendo. E isso é a importância de congregar e valorizar esse momento de aprendizado. Tá certo? É isso que eu queria fazer, não para vocês, para nós hoje. O segredo de Paulo, o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Pai querido, muito obrigado por esse momento de aprendizado, por esse momento aqui de reflexão, de meditação, por esse momento de comunhão, de intercessão. Mais uma vez somos gratos pela vida do público que está presente, sempre pedindo que o Senhor derrame bênção de vida na vida deles. Glória, agradecidos em nome de Jesus. Amém.